noite a todos aqui presentes. Estamos aqui hoje para mais uma noite de ricas construções de conhecimento. Nós nos reunimos para falarmos um pouco sobre as políticas públicas, em relação à saúde das pessoas com deficiência. Sabemos que no decorrer da história da humanidade, várias atitudes frente às pessoas com deficiência foram vivenciadas. E ao longo dos anos, os direitos das pessoas com deficiência vêm sendo amplamente discutido, e regulamentado através dos instrumentos legais. Para nos ajudar a explanar o assunto, contamos com a presença de alguns convidados. Para dar início à abertura do nosso seminário, nós temos a participação da advogada Raíssa Félix de Almeida Bittencourt. Ela é especialista em direitos humanos, mestre em relações étnico-raciais e doutoranda em direito pela UFBA. Raíssa trará sua contribuição falando da legislação para pessoas com deficiência, baseando-se assim principalmente nas políticas públicas. Espero que vocês aproveitem e agora é com Raíssa. Olá a todos e todas que participam deste seminário. Gostaria de agradecer as pessoas que me convidaram a me juntar a vocês, na pessoa de Laís Félix. Eu sou Raíssa Félix, advogada, especialista em direitos humanos e doutoranda em direito pela UFBA. Quando a gente fala sobre o tema que me foi apresentado, que é os direitos da pessoa com deficiência, é sempre importante rememorar o que a nossa Constituição, que é a norma base para todo o ordenamento jurídico brasileiro, nos diz ou nos leva a pensar acerca dessas pessoas. Lá na Constituição nós temos como um dos princípios, ou dois dos princípios basilares, que é a igualdade e a dignidade humana. O conceito de dignidade humana, ele está diretamente relacionado a uma série de legislações que são supralegais, supranacionais, como as convenções internacionais. A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência traz para a gente uma importante definição do que é deficiência. Essa convenção ela foi ratificada pelo Estado brasileiro no ano de 2009 e ela vai trazer para a gente que deficiente é um contexto, é um conceito ainda em evolução ou em evolução permanente, que está relacionado à forma como o indivíduo, ele, ao transitar, ao lidar com outras pessoas, tem as suas prerrogativas de humanidade, a sua possibilidade de pleno desenvolvimento das suas habilidades e capacidades humanas, de alguma forma impedido ou mitigado. Isso significa que a deficiência, esse conceito, ele está, na verdade, relacionado a uma impossibilidade, a uma dificuldade de que a sociedade tem em abarcar as diferenças. Só para a gente conseguir entender, a gente costuma dizer que as pessoas com nanismo, elas têm uma deficiência física. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela em todo o nosso contexto urbano, o nosso contexto social, ele é preparado para o tipo de participação de pessoas com uma estatura um pouco mais elevada. Mas, se nós pensássemos numa sociedade onde o nanismo ele fosse a característica predominante, os deficientes seriam aqueles que tivessem a altura um pouco mais elevada. Então vocês percebem como esse conceito é um conceito que está muito mais relacionado à nossa incapacidade enquanto sociedade de lidar com as diferenças? Pensar sobre isso e ter uma legislação que fale sobre isso, que nos leve a refletir sobre o nosso papel enquanto sociedade para a percepção das diferenças, é importante porque é isso que vai determinar o tipo de políticas públicas a serem formulados. Aqui no Brasil nós temos outra legislação que é extremamente importante, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a partir desse estatuto que nós vamos ter o desenvolvimento de uma perspectiva técnica, científica, jurídica, de que a sociedade ela precisa, independentemente da apresentação ou não de deficiência, ela consiga ser alçada ao patamar de dignidade e de igualdade com outras pessoas, do desenvolvimento material de normatizações para que essa plena participação ela seja possível. E aí nós temos dentro e a partir expressivamente a partir desse estatuto a adequação de uma série de normas administrativas, por exemplo, para que as pessoas com deficiência tenham a possibilidade de transitar. Então, quando a gente vê o desenvolvimento de uma legislação da ABNT
para a adequação dos espaços públicos, dos espaços coletivos, às pessoas com deficiências físicas, deficiências motoras, é um exemplo de que aquela nossa hierarquia constitucional, ela, a partir da mobilização dos movimentos populares, é a partir dessa conscientização da sociedade pública que a gente consegue levar à prática os mecanismos para a realização dessa igualdade. Então, é isso que eu gostaria que vocês, nesse tempo curtíssimo lá, só me deu 2 minutos para falar, mas que a gente conseguisse entender que a nossa Constituição, ela nos estabelece a missão de, enquanto Estado, garantir que todas as pessoas tenham acesso a seu pleno desenvolvimento, das suas habilidades, das suas capacidades humanas e alcancem o patamar de serem dignas, de serem iguais umas com as outras. E vamos levar a sério esse debate, vamos fazer com que as nossas discussões, enquanto academia, enquanto universidade, elas possam reverberar no mundo social e realmente trazer mudanças efetivas na vida daqueles que mais precisam. Aproveitando a explanação feita pela convidada Raíssa Félix, gostaria de citar para vocês as diretrizes propostas pela Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, e são elas: promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência, assistência integral à saúde da pessoa com deficiência, prevenção de deficiências, ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação, organização e funcionamento dos serviços de atenção à pessoa com deficiência e capacitação de recursos humanos. Levando em consideração as diretrizes apresentadas pela colega Jaciara, vamos agora conhecer quais as políticas públicas em relação à saúde das pessoas com deficiências adotadas por 2 cidades. Uma é Itabuna e a outra Teixeira de Freitas. Para falar do cenário atual da cidade de Itabuna e sobre seu campo de atuação, temos como convidada a fisioterapeuta Daiane de Souza Santos, que é especialista em terapia intensiva, atua na UTI do Hospital de Base e tem atuação também em neuropediatria há 12 anos. Com vocês, Daiane Souza. Bom dia, meu nome é Daiane, sou fisioterapeuta. Trabalho no município de Itabuna há 12 anos na reabilitação física, mais voltado para a pediatria. Hoje eu trabalho no CREAD, que é uma instituição 100% SUS, e assiste as pessoas com deficiência do município e de mais outros 36 municípios pactuados com o município de Itabuna. Os pacientes hoje que chegam ao CREAD, eles têm que vir referenciados de uma outra unidade de saúde, porque precisa já ter um CID compatível com os CIDs que são assistidos pelo CREAD, das pessoas com deficiência física. E as outras unidades tipo CAPS atendem as pessoas com deficiência intelectual, os outros CIDs relacionados às questões mais psicológicas e mentais, e o CREAD fica voltado para a reabilitação física. Na reabilitação física, temos um atendimento multiprofissional, e o nosso trabalho é voltado para otimizar as capacidades funcionais das crianças e dos adultos que tiveram alguma perda, e no caso da criança não a perda, mas que nasceram com alguma dificuldade de desenvolvimento, desenvolvimento motor. Então, nosso trabalho é voltado para adaptações funcionais, ganho de força muscular, percepção corporal, melhorando a adaptação dessas pessoas à vida normal, seja isso possível em 100%, ou seja isso parcialmente possível na reabilitação, e aí entra a parte das adaptações. Então é nisso que consiste o nosso trabalho, seja no adulto, seja na criança, é capacitar, melhorar a independência funcional desse indivíduo nas atividades da vida diária. E para falar de Teixeira de Freitas, temos como convidado o Dr. João Bosco, médico e especialista em cardiologia. Ele foi vice-presidente das federações das Unimedes da Bahia, foi presidente da Associação Médica de Teixeira de Freitas e foi prefeito da cidade durante os anos de 2012 e 2016. Olá pessoal, sou o Dr. João Bosco, médico, ex-prefeito de Teixeira de Freitas, e quero agradecer a oportunidade de falar para vocês um pouco sobre políticas públicas de saúde para pessoas com deficiência.
Lembrar que esse tema ele já foi abordado de uma maneira mais efetiva do ponto de vista jurídico no Brasil na Constituição de 1988, que foi chamada Constituição Cidadã, que se preocupou com as pessoas, se preocupou com a democracia, de respeitar as diferenças. Agora, uma coisa é colocar no papel, colocar na lei. Outro grande desafio é aplicar a lei. E aí nós debatemos ir para dentro das salas de aulas, onde tinha uma pessoa com deficiência, um aluno com deficiência, eu coloquei um monitor exclusivamente para aquele aluno. Colocamos calçadas para o acesso para o portador de deficiência visual com a guia. Colocamos o acesso para o cadeirante nas calçadas. Nós criamos a obrigatoriedade do ônibus ter o elevador, ter o local específico para o cadeirante. Algumas políticas públicas. E construí aqui um centro de reabilitação, onde tinha um ginásio para reabilitar as pessoas. Porque a pessoa com deficiência, muitas vezes ela pode melhorar a sua condição de convivência com a sociedade. Condição visual, condição auditiva, condição física. Mas a falta de política pública, a falta de instrumentos, a falta de equipamentos, a falta de infraestrutura para atender essas pessoas, faz com que elas fiquem alijadas da vida social, sejam discriminadas. E vencer essa discriminação é um desafio da política e daqueles que se preocupam com o povo. Então eu quero dizer a vocês que se preocupem com isso, ajudem a fortalecer as organizações das pessoas com deficiência, porque as pessoas precisam acreditar para ir à luta e com certeza a exclusão social é um mal que a humanidade precisa varrer da nossa história. Apesar de terem todo um aparato jurídico a favor, isso não necessariamente quer dizer que a realidade das pessoas com deficiência está condizente com o adequado. É de responsabilidade do Ministério da Saúde coordenar o processo de formulação, implementação, acompanhamento, monitoramento e avaliação da política de saúde das pessoas com deficiência, observando os princípios e diretrizes do SUS, através de cooperação, assessoria dos estados, municípios e do Distrito Federal para o desenvolvimento de ações e da rede de cuidados a pessoas com deficiência no âmbito do SUS. É de fundamental importância a articulação intra- e intersetorial, incluindo os movimentos sociais, organizações não governamentais, instituições e a transversalização para o desenvolvimento das ações da política de saúde para a pessoa com deficiência, que inclui o fomento e a promoção de mecanismos para a formação, a capacitação de recursos humanos, assim como pesquisas relacionadas à atenção à saúde da pessoa com deficiência. Agradecemos a participação de todos neste seminário.